O Espiritismo, como eu disse anteriormente, ele não é religião. O próprio Allan Kardec, que foi um missionário enviado à Terra no ano de 1804 para receber a doutrina, ficou, é claro, se preparando, estudando até chegar a hora. E ele recebeu a doutrina orientado pelos espíritos superiores e questionaram, isso é uma nova religião? E ele acabou mostrando, o Espiritismo não é religião. Ele tem um artigo imenso explicando. Uma religião, nos moldes que nós conhecemos, existe sacerdote, existe hierarquia, existe dogmas e outras exigências próprias de uma religião. O Espiritismo não tem nada disso. Não existe chefe no Espiritismo. O único chefe para nós é Jesus. Que é o diretor do nosso planeta, governador do planeta. O Espiritismo, ninguém é superior a ninguém, não existe hierarquia dentro do Espiritismo e não se trabalha por nenhum outro interesse senão a prática da caridade. Se não for por isso, não é Espiritismo, tá? Para que as pessoas desenvolvam em si o verdadeiro amor, fazer o bem, pelo costume de fazer o bem, querer o bem, desenvolver-se no bem e transformar esse bem num prazer de viver, que é o que o espírito adiantado sempre diz. O prazer de praticar o bem faz com que o espírito se baste, ele fique feliz consigo mesmo, adquire a plena virtude, a paz de consciência. Então, o que o Espiritismo propõe? Estudar as leis do universo, as leis da natureza, que envolve a todos nós e que, quando nós as desrespeitamos, as consequências vêm. Nós estamos submetidos à lei de causa e efeito. E várias leis, mas a principal é de causa e efeito. Quer dizer, todas as nossas maneiras de viver, todas as nossas atitudes, todos, até mesmo nossos maus pensamentos, tudo refletem em nós. Portanto, refletem de maneira desagradável, se for pensamento desagradável, se for atitude desagradável, se for atitudes que desrespeitem, que contrariem a lei da natureza. Hão de dizer, mas isso é muito difícil. É difícil sim, mas nós estamos aqui, além de ser difícil, estamos presos a um corpo carnal. E o corpo carnal nos induz a erro constantemente. E nos induz também a buscar seguidamente o prazer. A vida toda feita em busca de prazer. Então o que nós aprendemos com a doutrina? O prazer é necessário, mas deve ser usado comedidamente, sem excessos. Deus não condena prazeres. O que Deus condena é abusos, excessos. Então nós vamos levando a vida, gozando os prazeres que o mundo nos dá, sem que ele fira nós mesmos, a nossa consciência e ao próximo. Aí o Espiritismo convida todos a praticar uma reforma íntima, para aprendermos a viver a vida da melhor forma possível, porque daqui a um tempinho nós estaremos do lado de lá, e lá que nós vamos compreender por que viemos para cá. Não viemos para cá para viver mundo de delícias, viemos apenas para evoluir, mais nada. Qual é a finalidade da vida? Evolução do espírito. Então é isso que Deus quer de nós? E toda a doutrina de Jesus visa isso. A evolução é o desenvolvimento do amor, conforme ensinou Jesus. E os espíritos superiores dizem, as leis que o Cristo ensinou, desenvolvendo o amor, a elas se acrescenta mais uma, o instruir-se, o conhecimento. Então o espírito vai a Deus quando ele tem amor e sabedoria. E nós vamos conquistando e vamos lutando, sabendo da responsabilidade da nossa vida aqui, agora na Terra. Nós vamos fazer tudo para sairmos daqui vitoriosos. Hoje eu convido a todos para estudarmos um assunto de grande relevância na nossa vida diária e evidentemente na doutrina espírita. Se chama mediunidade. Mediunidade.
Mediunidade é uma palavra que representa o quê? Quer dizer o quê? Quer dizer a qualidade, a virtude, o dom que a pessoa tem, que coloca ela como intermediária entre o mundo espiritual e o mundo material. Isso não é novo para o mundo, claro. Você vai na Bíblia e verifica os profetas, os grandes profetas, os menores profetas, e todos os conhecimentos bíblicos daquela época vieram através da mediunidade. E os médiuns daquela época eram chamados de profetas. Os apóstolos eram médiuns. Tá? E Jesus era médium? No meu entender, não. Jesus tinha e tem uma sensibilidade tal que não precisava de ninguém vir trazer alguma notícia espiritual. Ele mesmo a captava, ele mesmo tinha. Além do mais, ele é um espírito puro e governador deste planeta, com uma vibração amorosa além do normal, para nós, é claro. E qual é o espírito que poderia chegar, se acoplar a ele e passar informações? Qual? Se na Terra não existe nenhum espírito do nível dele. Então, evidentemente que ele não precisou mediunidade. Eu não vou dizer que aqueles espíritos puros que integram a inteligência universal não pudessem vir falar com ele. Isso pode. Aí, nesse sentido, poderia taxá-lo de médium. Mas, comumente, médium como nós, não. É muito acima de nós, Jesus. Mas a mediunidade, ela não é hereditária. Ninguém herda a mediunidade da mamãe, do papai, do vovô, não. Aí, a mediunidade, segundo os espíritos, ela é um mandato. Nós elegemos um deputado, por exemplo, e dizemos assim: o deputado tem um mandato de 4 anos. Durante 4 anos ele nos representa. Então a pessoa que é médium, ela tem um mandato durante aquela encarnação. Como ela adquiriu isso? Concederam a ela, para que ela utilizasse aquela mediunidade para o seu próprio progresso. Segundo o Espírito Emmanuel, segundo o Espírito André Luiz, e um resumo de todos os ensinos que tratam da mediunidade, diz que a mediunidade, de um modo geral, é concedida para o espírito que quer progredir, que precisa progredir além do normal. Ele quer uma força extra, um plus, como dizemos agora, ou seja, ele quer uma alavanca, porque ele entende que não está acompanhando o progresso suficientemente. A maioria dos médios são dívidas, trazem dívidas, não são todos, é claro, mas trazem dívidas e precisam da mediunidade para resgatar. Alguns pedem a mediunidade como provação, que é a possibilidade de trabalhar, de ajudar o próximo e também para passar os incômodos, os dissabores que a mediunidade provoca quando não exercitada. Mesmo quando bem exercitada, exige cuidados além do normal. O médium não é uma pessoa normal. Ele tem sensibilidade superior às outras pessoas. Argumentará alguém, mas todos somos médiums? Sim, todos somos médiums, no sentido de que somos filhos de Deus e estamos aqui presos nesse corpo carnal e precisamos, evidentemente, da ajuda espiritual. Quando nós oramos, pedindo sugestão a Jesus, saímos à rua, pedimos proteção contra algum inimigo, algum bandido, algum perigo para que possamos evitar, evidentemente que toda oração é respondida. E vem o Espírito e chega perto de nós e diz: não siga mais por esta rua, vire à esquerda. Você vai andar um pouco mais, mas chega a seguro lá. E assim nós temos aquela intuição: não vou mais direto. Todos os dias sigo direto. Orei, estou com vontade de virar à esquerda e viro. E chego lá, no destino a contento. O Espírito sugeriu na minha mente. Mas por quê? Porque eu tinha
Tenho, todos temos esta mediunidade básica, porque somos filhos de Deus e precisamos de socorro. Mas o médium que nós estamos aqui comentando é aquele médium que tem a mediunidade além do normal, aquele que serve de intermediário, tá? A mediunidade, então, como um mandato, ela não pode ser trancada, eliminada, como muitos pedem. Tranquem a minha mediunidade, me incomoda muito. Não há possibilidade de trancar nenhuma mediunidade. A melhor maneira é desenvolvê-la, tá? E educá-la. Desenvolver é de modo que ela fique mais ágil, melhor, porque quando o médium começa, por exemplo, a incorporar, as suas primeiras incorporações, ou nos primeiros 6 meses assim de trabalho, ele incorpora relativamente bem. Depois de uns 5 anos, ele já incorpora bem. Ele melhorou, a comunicação dele sai mais nítida, mais viva, mais real. E ele também, antes, sentia incômodo de presença de espírito por qualquer coisa. E ele vai se educando. Quando o espírito agora, depois de um longo trabalho, encosta nele, ele diz não, com a própria mente. Ele diz não, e o espírito não pode. E ele eleva o pensamento a Jesus. Se você quer socorro, na casa espírita. A mediunidade deve ser exercida preferencialmente na casa espírita, onde temos um socorro espiritual. Aqui no caso, temos uma caravana de espíritos iluminados trabalhando e ajudando, tá? Em casa não é conveniente dar vazão, porque normalmente não temos socorro espiritual. Após uma boa prece, recebemos também socorro em casa, mas chega 1, 2 espíritos, não tem o aparato que temos aqui, dimensões diferentes, que fazem os espíritos que vêm com pensamento maligno ter dificuldade de exercitar, por causa das dimensões. Eles se sentem presos lá na sala de desobsessão. Quando eles se comunicam, eles se sentem presos, dizem que foram amarrados. Alguns dizem que estou amarrado por correia, outro diz por corrente, outro diz que estou preso como se fosse preso por uma cola. Depende da mente dele, tudo depende da mente do espírito, tá? Ele se sente preso. Outros não, 99% dizem que não enxergam nada, não conseguem enxergar na sala de desobsessão desta casa, porque está noutra dimensão espiritual, e ele chega com a mente atordoada, chateado, perseguindo alguém, então ele se sente no escuro. Tudo isso nós providenciamos na hora, dentro de 30 segundos ou a 1 minuto, ele se liberta, passa a ver, fala e diz por quê. E isto é proporcionado pelo médium. A mediunidade bem trabalhada, ela traz um enorme benefício para o médium, tá? Ele passa a dormir melhor, ele passa a ter paz, além do que ele está acumulando créditos para a vida espiritual e para esta mesmo. Nós temos aqui no nosso mini cinema, né, um filme que mostra o desencarne de Dimas. Dimas é um personagem de um livro do André Luiz, chamado Obreiros da Vida Eterna, e Dimas foi um trabalhador espírita. Por longos anos trabalhou na casa espírita, dedicou-se à causa, ajudando as pessoas. E vem então os espíritos socorrê-lo, dar apoio a ele, desligá-lo do laço, afastar algum espírito descontente com o comportamento dele, preparam ele para sair do corpo e levá-lo para o mundo espiritual. E este tipo de socorro não é oferecido a todos, é oferecido aos que têm mérito, principalmente o médium trabalhador. Segundo o espírito André Luiz, o médium
vêm para a Terra, alguns nem descobrem a doutrina, outros descobrem, mas de um modo geral, chegam no mundo espiritual, vão analisar a sua vida aqui na Terra, de um modo geral, eles realizam 10% do que programaram. 10% do que programaram. E ficam chateados com eles mesmos. Eu só realizei 10%. Antes de ir para lá, eu garanti que eu ia realizar tudo. Mas chega aqui, os interesses pelo mundo é muito grande, eu não tenho tempo, eu não acredito nisso. Se não acredita, estude a doutrina, que você vai acreditar. Estude bem. A fé é questão de estudo. Participe das sessões, vá vendo exemplos, mas a pessoa não faz força alguma, não tem nenhum interesse de desenvolver a fé. Como é que esta pessoa vai ter ânimo para trabalhar como médium? Bem, não trabalhando como médium, o que vai acontecer? Ela vai ficar desarmonizada, ela vai ficar adoecida. Uma universidade de São Paulo fez um teste interessante a convite das associações espíritas de São Paulo e apurou que 750 médiums que foram testados, todos sofriam muito, não dormiam direito, tinham crises, pesadelos, arrepios exagerados, não tinham uma boa digestão, não tinha boa nota escolar os que eram estudantes, tudo porque não exercitavam a mediunidade. A mediunidade não trabalhada chega a conduzir as pessoas a sanatórios. O médico psiquiatra, não entendendo o que é mediunidade, alguns já entendem, mas a maioria ainda não vê como mediunidade, e sim como um desvio, aí aplica a medicação adequada, julgando que é aquele desvio cerebral, e acaba levando a pessoa a ter uma dormência, uma quietude maior, e a pessoa fica à beira de uma depressão, mesmo sendo tratada. Alguns entram em depressão, porque não tratam a mediunidade. E alguns passam a vida inteira com um incômodo imenso. Porque eu não vou deixar espírito envolver meu corpo. Que é isto? Mas o espírito não vai tomar seu corpo, não vai te causar prejuízo algum, se você permitir aqui dentro da casa espírita. Nada de errado vai te acontecer. A não ser os gritinhos que você pode dar, né? Porque espírito não quer saber se ele está incorporando num médium educado ou não. Ele, se ele vier com grande sofrimento, ele vai gritar mesmo, e conforme o médium, ele vai fazer movimentos estranhos mesmo, tá? Então a mediunidade precisa ser levada a sério, para que nós possamos progredir, melhorar, sair do sofrimento. A Universidade de São Paulo diz: quantos poderiam parar de sofrer se trabalhassem com a mediunidade? E é um sofrimento que não está ligado à medicina terrena, e sim ao comportamento moral da pessoa, a maneira de viver da pessoa. Aí o médium, que não sabe que é médium, não quer saber, fica irritado demais. Alguns perdem até o emprego. Ao dirigir o carro, não tem a devida paciência. Ele fica com uma sensibilidade exagerada. Para ele, para nós espírita, é bom até, porque vamos trabalhar com ele, mas ele fica com uma sensibilidade elevada, certo? Porque o sistema endócrino dele entra em comunhão, tá, com o sistema nervoso, e ele fica todo alterado. O sistema endócrino é responsável por distribuir hormônios produzidos pelas glândulas do sistema endócrino para o sangue, e entrando em contato com o sistema nervoso, a pessoa fica toda elétrica. Alguns têm mediunidade de premonição, e que não afeta nada, certo? Outros têm mediunidade de psicofonia ou de incorporação, que falamos assim para entender que o espírito
fala por aquela pessoa. Outros têm mediunidade de psicografia, aquela que o Chico Xavier tinha, né? O espírito toma a mão do médium, também liga parte do cérebro do médium e começa a escrever como se a mão fosse dele, tá? E escreve idêntico, do jeito que ele quer, com vírgula, ponto e vírgula e tudo do jeito que ele quer, e com a letra dele. É tanto que você tira uma cópia do que ele escreveu e vai confirmar naquilo que ele deixou, bate, tá? Com a letra dele, conforme o médium, é claro. Varia de médium para médium, tá? Na psicografia. Outros têm a mediunidade intuitiva. O espírito intui ela, não vá por aí com mais facilidade que as outras. Estude tal assunto. Nós, quando oramos e dissemos: Senhor, eu preciso de emprego, eu estou desempregado, faço cursos e não acho, ainda mais agora que estamos em crise, né? Fica mais difícil. E ora e vai atrás. Vem espírito sim bondoso, se tiver ligado àquela pessoa, e se ela também for uma pessoa que viva com o pensamento no bem, aí sim vem mais ainda. Os espíritos vêm e induzem ela. Busque trabalho em tal local, se aperfeiçoe em tal setor, induz aquela pessoa com maior facilidade, porque ela tem a mediunidade, tá, própria para isso, tá? Basta orar, meditar, ficar pensando em Deus e querer, para que eles exercite isso em nós, desenvolvamos esse tipo de dom. Existe a mediunidade de cura, que é a pessoa que emite a maior quantidade de ectoplasma. Quando ela tem um espírito mais desenvolvido, ela emite luz também junto, e mais a luz do espírito do médico espírito, ou mesmo um espírito que não seja médico, mas que tem poder de cura e mexe, altera as células que estão doentias no corpo do paciente e recupera os tecidos do paciente. Isso é um médium de cura. Não é uma mediunidade tão comum, mas é muito eficaz quando bem trabalhada e quando o médium tem um bom comportamento moral, tá? A mediunidade de passe. Há um costume na doutrina espírita de realizar um curso de passe, e como não tem videntes, nem ninguém na casa espírita para saber se aquela pessoa é passista ou não, ele diz: fez o curso, pode aplicar passe. Todo mundo vai aplicar, mas nem todo mundo tem a mediunidade para o passe de energia. Mas fazer o quê? É assim que trabalha. Mas aqui nesta casa não. É selecionado a pessoa. Se da mão dela sai. Nós já fizemos vários testes. A pessoa que não tem a mediunidade deixa passar sim um pouco de energia pela mão, mas pingos. E aqui tem, já sai em maior intensidade. E aquela que tem doação de ectoplasma chega a sair como fosse um pequeno jato de luz da mão, porque o espírito está envolvendo o passista, e ele normalmente é um espírito com um certo adiantamento, e o passista cheio de boa vontade, e aquela energia penetra na pessoa. E se a pessoa tiver um parente doente em casa, ele pode pensar no parente, pedir a Jesus, desde que o parente lá esteja receptivo, também orando, ou pelo menos pensando no bem, a energia vai ser direcionada para o seu ente querido. Isso através da mediunidade de passe. Existe a mediunidade também de vidência, que é aquela possibilidade da pessoa ver espíritos, tá? Ver o espírito com clareza, tá? A vidência. E é preciso muito cuidado para exercitar esta mediunidade. Ou porque muitas vezes a pessoa diz: eu vejo o espírito tal que chegou, está com você, eu vi algo que vai acontecer com você, e logo transformam esta pessoa numa leitora de mão, ou numa mãe de santo, ou num pai de santo. E isto, com todo respeito aos que não são espíritas, não é bom, porque a pessoa coloca interesse financeiro na frente e destrói todo o mérito que ela teria de fazer o bem com a mediunidade.
os atos praticados com a mediunidade em favor do próximo, o uso da mediunidade, precisam serem todos gratuitos. Gratuitos, porque é um dom que não pertence a nós. Embora o espírito com desenvolvimento, ele adquira certas virtudes, tá? Por ele mesmo. Mas, de um modo geral, a mediunidade não pode ser usada para oferir lucros, porque senão não estará praticando caridade. E ele prometeu para ele mesmo, antes de reencarnar, porque a mediunidade ela é programada no espírito da pessoa antes dela renascer aqui na Terra, ou seja, lá, quando está no mundo espiritual. Ninguém pode agora, de repente, dizer: Jesus, eu resolvi, eu quero a partir de hoje ser médium de cura, por exemplo, e eu vou me dedicar. Adianta pedir isso a Jesus? Não, ele não vai conceder. Só se a mediunidade vier registrada no espírito da pessoa. Aí ela poderá desenvolvê-la e educá-la. Aí sim, se ela não o fizer, terá incômodos, principalmente se for pessoa endividada. Como diz os livros, através de vários espíritos, aliás, vários espíritos através de livros, dizem: os médiuns de um modo geral trazem dívidas e precisam recuperar. Nem todos, porque dentre os vários médiuns, alguns não trazem acúmulo de dívida, tá? E alguns são missionários até, para ajudar o próximo, tá? Idade. Qual é o exercício de uso da mediunidade? De um modo geral, quando nos tornamos adultos. Porém, a mediunidade se evidencia entre 7 e 9 anos de idade, que dá a eclosão da mediunidade. A criança costuma cair da cama, ouvir vozes, ver vultos, ter medo de tudo, uma mini depressão em grande número dos futuros médiuns. Depois passa essa crise, se ela vier à casa espírita, claro, ou orar muito. Chega aos 12 anos, volta. Aí a crise vem de novo. Entre 12 e 15 anos, normalmente volta a cobrança mediúnica. Se tiver desenvolvimento neste espírito, ele poderá trabalhar com acompanhamento de seus pais, dos responsáveis por ele. Poderá trabalhar sim, com 12, com 13 anos. Não há nenhum problema. Não poderá trabalhar por conta própria, mas poderá na casa espírita, acompanhado por seus responsáveis, tá? Não há problema. Depois ela volta aos 17 e depois aos 30 anos. Aí fica aguardando o momento de eclosão, de desenvolvimento, de educação, tá? A mediunidade. Mas crianças, de um modo geral, não devem exercitar a mediunidade, tá? Eu já disse, a razão da mediunidade é resgate, evolução, prova, desenvolvimento com o aumento da sensibilidade do médium, tá? Atua no sistema nervoso endócrino e no sistema nervoso, aliás, no sistema endócrino e no sistema nervoso. E eles conjugados alteram a sensibilidade da pessoa. Segundo o codificador da doutrina, a mediunidade seria orgânica, ou seja, uma condição do corpo físico que facilitaria o espírito passar a informação. Só que, com todo respeito ao nosso codificador, eu discordo. Não é orgânica, no meu ponto de vista. Por quê? Vou explicar por quê. Porque quando nós temos a mediunidade aqui, vamos dar um exemplo. O nosso amigo José aqui tem mediunidade e trabalha aqui. Quando José desencarnar, estiver lá no mundo espiritual, poderá, por algum motivo, alguns espíritos dizer: José, precisamos de um socorro de espíritos mais elevados, urgentemente, e vamos chamar. Aí o José pode se concentrar lá e o espírito mais elevado incorporar nele.
e socorrer, trazer a mensagem para os que estão lá. Porque quando nós estivermos nas moradas espirituais, nós só vamos enxergar os espíritos daquela morada, daquela dimensão. Nós não vamos ver os iluminados toda hora, não, é da nossa dimensão. E nós oramos lá como fazemos aqui. Nós pedimos ajuda a Jesus, tá? O paciente está aqui do lado. Queremos que o espírito se comunique, vamos supor, pelo médium José. E o José está aí pronto, esperando. O espírito vem, nós vemos o espírito? Não, porque estamos noutra dimensão. E talvez nem tenhamos desenvolvimento espiritual para ver, mesmo que tivesse fora do corpo carnal. Aí o espírito que não é visto por nós, vai incorporar no José, vai passar as instruções e socorrer o paciente. Ou impor as mãos e socorrer o paciente. Tá? Lá no mundo espiritual também ocorre isto. Vem um espírito de elevação maior, que não é visto naquela dimensão, e incorpora no espírito lá, desde que seja feita a sessão adequada. Então, o espírito que tinha mediunidade quando encarnado, continua com ela do lado de lá. Portanto, o dom não estava no corpo carnal, o dom estava no espírito, por isso que não é orgânica. Porém, há ainda uma observação a fazer. A organicidade, o fato de chamar a mediunidade de razão orgânica, é porque quem a tem precisa ter uma sensibilidade maior numa região do cérebro, da parte física do cérebro, o órgão, para que possa passar a voz. Por isso que é chamada de orgânica, porque ele tem essa qualidade que a pessoa comum não tem, que a pessoa que não é médium não tem. Então, baseado nisso, diz que ela é orgânica, mas de um modo geral ela não é, porque ela está registrada no espírito e não no órgão físico, tá? Deu para entender bem, tá? A mediunidade é missão? Para uns pode ser missão, para outros não. Para outros é dívida, é provação, é recuperação de atraso espiritual, tá? A mediunidade em senhoras grávidas pode ser exercitada? Corre um costume na doutrina espírita, dizendo os amigos, os confrades espírita, que isso foi instrução do espírito tal, que eu não vou nem mencionar, e eu já vi isso em livro mesmo. Porém, aqui nesta casa, primeira coisa que eu perguntei para o espírito Caritas, quando implantamos essa casa, foi sobre isso. Não vou dizer a primeira, retifico, mas uma das primeiras, certo? E ele disse, não, pode incorporar, pode trabalhar, só se ela não estiver bem, estiver sentindo dores, estiver incomodada com alguma coisa, claro que não. Mas se ela estiver bem, tranquila, pode vir incorporar sem problema algum. Não há nenhum problema que afete a gravidez, a utilização da mediunidade. Imagina os senhores, se fosse verdade isso. Uma mulher, vamos imaginar, ela é médium, mora lá na selva amazônica, porque lá está assim de índias, de ribeirinhas, e que ficam grávidas, e que muitas delas são médiums, sim. E já imaginou, ela lá na selva, de repente se sente incorporada, adoecer, porque tem uma mediunidade que não pode ser exercida concomitantemente com a gravidez? Onde estaria o erro? Na natureza, não é? Mas a natureza não erra, então você vê que pode. Aí diz o Espírito Caritas, pode, não há problema algum. E a nossa médium aqui sempre trabalhou no período que esteve grávida, todo o tempo. Temos aqui presente uma irmã nossa, que não vou citar o nome dela, porque ela poderia se sentir melindrada, mas ela trabalha nessa casa há mais de 20 anos, e já teve 2 ou 3 bebês, e sempre esteve trabalhando, e a espiritualidade sempre dizendo, trabalhe, melhor será para você. Por isso esse mito de dizer que médium
grávida, ficou grávida, não trabalha mais, isso é um equívoco, tá? É um equívoco. Algum espírito disse isso, se disse, que eu não acredito, se equivocou, tá? Idosos, até quando vai essa mediunidade? Desde que o idoso tenha forças físicas, tenha ânimo para trabalhar, pode trabalhar, não há problema algum. Só se ele estiver com a fragilidade acentuada, aí não, ele tem que preservar. Trabalha-se o quanto puder, porque o quanto mais trabalhar, melhor para o próprio médium, tá? Senão, se ele não tiver condições físicas, não trabalhe, tá? Por fim, porque nós já estamos com o tempo bem encaminhado, nós queremos lembrar as pessoas sobre os sonhos. Hoje mesmo vi uma senhora dizer que ela sonhou com cobra e era traição, e ficou em casa procurando quem iria traí-la, que é um verdadeiro absurdo. Olha, sonhar com cobra não quer dizer que seja traição, não. Se você comprar um desses livros que interpretam sonhos, vai encontrar isso lá. Você vai ver que quem viu uma borboleta voando próximo da sua cozinha, da sua casa, é porque está trazendo uma mensagem. Isso tudo é superstição. Tá? O sonho, ele é provocado por diversos fatores. Não pode ser levado ao pé da letra. Nem todo sonho dá para entender exatamente a mensagem. Todos têm uma mensagem, mas nós não conseguimos entender aquela mensagem. Então, oremos apenas, tá? Se for um sonho feio, um pesadelo, desconfie. Se esse pesadelo se repetir, desconfie. Sabe por que temos muitos pesadelos? Quando levamos uma vida construindo inimigos, esses inimigos em espíritos vêm nos perturbar, e quando nós adormecemos, os espíritos esperam que nós saiamos do corpo e dizem: te pego agora, cabra, você me ofendeu, e quer brigar com a gente, fora do corpo. Você já imaginou se noutra encarnação tivéssemos feito mal, bastante mal, e tivéssemos, por exemplo, no mínimo uma meia dúzia de inimigos ferrenhos, esperando adormecer, nós saíssemos do corpo, eles vinham cobrar, porque estando no corpo nós não estamos vendo eles, dá para ir levando, né? Eles jogam ideias erradas, tentam nos induzir a erros, mas nem sempre conseguem, tá? Depende do nosso comportamento, tá? Mas quando eu adormecer, se fosse comigo, ora, eu ia ficar com medo de dormir, eu ia ter insônia. Por quê? Toda noite pesadelo. Então trate de orar e vir à casa espírita e praticar o bem, se esse pesadelo estiver repetindo. Mas olha, o sonho pode ser lembranças de encarnações anteriores. Por exemplo, na encarnação anterior, vamos imaginar que alguém tenha tido um lindo cachorro e gostava daquele animal. E agora esta pessoa saiu do corpo ao adormecer, é lógico, à noite, normalmente à noite. Como o nosso corpo físico tem nele acoplado o cérebro espiritual durante a nossa vigília vai responder de acordo com o cérebro físico. Mas quando nós adormecemos, nosso espírito sai do corpo e aí tem o nosso inconsciente, que veio de outras encarnações. E aí eu vou lembrar do período que eu tinha um cachorro lindo. Estou imaginando isso. Um cachorro lindo. E quando eu voltar para o corpo, eu digo: ai, vai dar cachorro no bicho, que eu sonhei com cachorro. Não tem nada a ver o jogo do bicho com esse cachorro. Apenas lembrei de outra encarnação. Tá? E assim cobra, eu vi uma cobra. Posso ter lembrado, eu posso ter sido picado de cobra na outra encarnação. Eu posso ter um sonho, porque tive uma discussão durante o dia e alguém me ameaçou. Eu adormeci e sonhei com aquela ameaça, formo imagens com aquela ameaça. Eu posso estar em sonho
conversar com algum espírito. Esse espírito pode ser até um espírito orientador. Como diz o espírito André Luiz, estivemos no Rio de Janeiro atendendo uma senhora que pedia a presença do espírito da filha dela, porque a filha dela estava encarnada, o espírito da filha dela estava encarnado ainda, e a senhora estava em espírito desencarnada, pedindo socorro à equipe espiritual, e eles foram a um centro espírita no Rio de Janeiro, esperaram a moça adormecer e puxaram o espírito da moça para um diálogo com a mamãe dela. E a mãe, preocupada, chamou a atenção da filha, que a filha estava iniciando uma vida de prostituição. A mãe deu muitos conselhos e no final terminou a conversa dizendo assim: minha filha, lembre-se, a vida não é um mar de rosas. Então o André perguntou: ela vai lembrar deste conselho? E de que a mãe falou com ela? Ela disse: não, ela não vai lembrar. Mas então de que adianta? Adianta, ela vai ter a intuição, ela vai sentir repulsa dos atos que ela for praticar indevidamente. Então vai servir muito. E o que ela poderá sonhar? Ela certamente vai dizer assim: eu sonhei com um lindo jardim, era um verdadeiro mar de rosas. Ela viu algum jardim? Não, mas ela criou na mente dela o jardim, porque a mãe disse para ela que a vida não é um mar de rosas. Então já observaram que pode ser um sonho? Tá? Não é assim tão fácil de interpretar sonho como fala, tá? Pode ser um perigo, diálogo com outras pessoas, um desejo intenso. Fique desejando muito comer pudim de leite, aí vai sonhar com pudim de leite, né? É assim que acontece. Porém, há sonhos que são reais, que são verdadeiros, que são avisos espirituais, que são encontros que as pessoas têm com seus parentes desencarnados. À noite, ao adormecer, vem um parente e conversa. Alguns lembram, sim, o sonho é bom, e nem todo sonho pode ser interpretado assim, tá? E há sonhos que são premonitórios, que a pessoa fica sabendo o que vai suceder no futuro, e às vezes nem consegue interpretar a mensagem do sonho, mas alguns médiuns sabem e entendem a verdadeira premonição. Então, não tome o sonho como: comprei um livro e diz, comi bolinho de feijão, vou ganhar na loteria. Sonhei com a borboleta, é uma carta trazendo dinheiro para mim. Já reparou que é assim? Sempre inventam essas interpretações esquisitas. Esses escritores de folhetim fazem muito isso, tá? Não acreditem nisso, tá? Para terminar, porque foi o meu anjo Galiel, foi o Gamaliel, foi o Jabaliel. Já viram que todo anjo, todo nome de anjo termina em El? Quem inventou isso, não sei, mas virou moda, e não é verdade. Só porque lá nas escrituras está escrito que o anjo Gabriel falou com José e Maria e tal, aí pegaram o El do Gabriel e colocaram em tudo quanto é nome e botaram como anjo. Primeiro, não existe anjo, existem espíritos avançados que desenvolvem esse trabalho, socorrendo a humanidade, tá? A palavra anjo não pode ser tomada ao pé da letra, tá? Isso representa um espírito avançado. Não existe anjo com asinhas, não. Espírito não tem asa. Ele pode até formar uma asa, se ele quiser, na cabeça dele, com a mente dele, para impressionar por algum motivo. Mas o espírito é ser humano, igual nós, não possui asa, tá? Não tem nada de anjo, viu? Todo mundo tem um espírito protetor? Tem. Nós chamamos vulgarmente de anjo da guarda, por ele ser um espírito bondoso, tá? E esse vem, mas o nome dele é João, Joaquim, Maria, Antônio, Zenóbio, tá? Não tem nada de Uliel, Gamaliel, nada disso. Eu não sei de onde tiraram isso. E normalmente nós não temos conhecimento do nome do espírito que cuida dos nossos passos, o nosso chamado anjo da guarda. Não temos,
Você vai dizer, se eu não tenho o nome dele, como faço quando orar? Ore e diga a Jesus, Jesus, permita que o meu espírito protetor, ou então fale entre aspas, o meu anjo da guarda, Jesus vai compreender, claro, que você está pedindo, me ajude agora, esteja comigo, me induza nesta prova de vestibular, nesta prova de concurso, tá? E ele vem e tenta. Se ele vê que o trabalho é demorado, sabe o que ele faz? Ele traz outros 2 amigos e diz, fique aqui cuidando dele para mim que eu vou cuidar de outro. E fica lá os 2 espíritos adiantados ajudando a pessoa, enquanto a pessoa estiver concentrada e fazendo. Uma vez eu expliquei para as pessoas aqui, que eu fui fazer concurso, e quando chegou a prova, a primeira prova normalmente é língua portuguesa, não é mesmo? Língua portuguesa. Aí, quando eu abri língua portuguesa, aí eu elevei o pensamento a Jesus, Senhor Jesus, vou fazer uma prova agora, estou diante de uma prova de língua portuguesa, preciso de ajuda espiritual de um professor de língua portuguesa, por favor Jesus me ajude, me socorra, eu preciso passar nesse concurso, estudei muito. Aí o professor de língua portuguesa vem, se põe do lado e fica indicando, leia direito, você respondeu, vamos supor, letra A, questão 5, leia de novo, aí eu vou ler, é mesmo, não é letra A, é letra B, aí vou corrigindo, ele não vai fazer para mim a prova, não, mas ele vai aproveitar o que eu estudei, ativar o meu cérebro, para que eu possa lembrar mais, porque estou emocionado diante da prova, e normalmente a emoção bloqueia parte da nossa memória, por isso que fica mais difícil, eu não lembrei na prova e agora eu lembro, se não ocorre? Ocorre, tá? Aí quando eu terminei a prova de língua portuguesa, disse Jesus, terminei a prova de língua portuguesa, agora vou entrar em matemática financeira, preciso de ajuda de um professor de língua, de matemática financeira, e orei, vem, entenderam? Você vai dizer, é assim? Claro, peça, e vem, o Espírito te ajuda o máximo que puder, mas você tem que ter feito a sua parte, você tem que ter alojado, registrado, acumulado no seu cérebro os conhecimentos suficientes para responder à prova. O que o Espírito vai fazer não é responder para você, o Espírito vai te ativar o cérebro, te dar calma, tá? Olhar, ele até lê a sua prova, e se ele entender que está errado, ele vai sugerir a você, como fizeram com Kardec, reveja o capítulo tal, e escreva de novo, e ele foi rever, é mesmo, é assim, reveja a pergunta tal, olha, você conhece, você sabe, ora, fazer uma prova em 3 é melhor, né? E com Jesus mais 1, 4. Muito obrigado. Vamos socorrer os irmãos espíritos.